último dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. E é uma população que está aumentando no Brasil, a pessoa idosa. Nós temos aí a perspectiva de, nos próximos 40 anos, 1/4 da população brasileira vai ser pessoa idosa. E será que a gente está preparado para isso? E não é só a questão de políticas públicas, não. É a questão mesmo do dia a dia, da moradia, da casa. A nossa casa hoje está preparada? Não sei, acho que não, né? Para falar sobre isso, eu converso hoje com a arquiteta Lorena Comel, arquiteta, professora universitária da LR Arquitetura, LW? L+W Arquitetura, olha, já estou trocando aqui. L+W Arquitetura, que está aí no mercado fazendo um trabalho muito lindo e pensando nisso, na acessibilidade. Prazer te receber, uma honra, tanto tempo de programa, primeira vez que a gente consegue conversar. Pois é, verdade. Obrigada pelo espaço, obrigada por estar aqui. Muito bom estar conversando com você. Eu gosto muito do seu programa, gosto muito das suas entrevistas. São bastante dinâmicas, informativas. É realmente um conteúdo sensacional para a nossa cidade. Puxa, obrigada, fico muito feliz. Mas é que eu sempre escolho pessoas especiais. Sempre trago pessoas especiais. Aí. É verdade. E você é especial também, escolhendo pessoas especiais. Então, acho que a combinação é boa. Obrigada. E a gente tem assuntos aí sempre que interessam, né? Porque a gente vê, meu Deus do céu, a quantidade de pessoas escorregando em tapete e não passando em portas e soluções tão simples que nunca foram pensadas, né, Lorena? As pessoas começaram a despertar para isso agora, né? Essa estatística que você falou agora no começo, ela é assustadora. Nos países de primeiro mundo, esse envelhecimento da população foi bem mais gradativo. Então, eles tiveram quase um século para aí começar a entender essa população e começar a trazer normas e regulamentações, o que poderia dar mais conforto para as pessoas nesta idade. Nós não estamos tendo. Então, nós que estamos aqui em desenvolvimento, países em desenvolvimento, não estamos tendo tanto tempo assim para pensar no assunto. Na verdade, nós já estamos tendo que fazer, né? Buscar bons exemplos que foram feitos e trazer, né? Imagina, 1/4 da população acima de 60 anos e também pensar assim, a expectativa de vida, né, está cada vez maior. E nós tivemos esse salto muito de repente, como você falou, não deu tempo de acostumar, porque até um tempo atrás, a população idosa, você não tinha, porque as pessoas faleciam antes, né, elas morriam muito novas. Sim. E hoje as pessoas vivem até bastante, então isso, a arquitetura deveria vir junto, né? Porque esses pequenos acidentes, às vezes uma bobeirinha pra gente, pode causar um dano muito grande para uma pessoa de idade. E aí, às vezes, interromper uma velhice saudável. Exatamente, né? Porque você vê, isso eu lembro uma vez que, para mim, foi um motivo de atenção. Eu fiz uma entrevista com o Dr. Leci, médico ortopedista, e ele falou, e a gente estava falando sobre os cuidados, né, com acidentes e tal, para todas as pessoas. Ele disse, não é só para os idosos, tapete do lado de cama tem que ser banido, né? Principalmente para pessoa idosa, mas para qualquer pessoa. E um hábito que as pessoas não têm, muito simples, por exemplo, do abajur do lado da cama. Que, sabe, as pessoas levantam para ir ao banheiro de luz apagada. É óbvio que elas correm risco, imagina se for pessoa de idade. Quer dizer, isso são coisas que um médico pensou, mas o arquiteto tá ali para projetar, né? Ele provavelmente viu isso na experiência dele no dia a dia. A gente é preparado para prever esses problemas e quando projeta, para que isso não aconteça quando a obra está executada. Então, superfícies, eu diria tapete, e eu até às vezes tenho às vezes discussões no escritório, o cliente que adora os pisos polidos, né? Eu sempre que vou trabalhar cozinha, por exemplo, ou áreas molhadas, banheiro, eu sempre oriento que não se use pisos polidos. Sim. Porque hoje você tem 40, daqui 20 anos você tem 60, talvez você esteja usando a mesma casa que você está morando hoje. Então, assim, eu já procuro, até nas partes do acabamento do projeto, já pensar em decisões que são muito pequenas, mas que dão segurança. Até para crianças também. Que eu sempre falo, o que é bom para velhinho é bom para criancinha. Exatamente. Então, quer dizer, uma casa é por uma vida. Muitas delas são. Né? Por uma vida toda. Sim. Aí o casal casa, tem um filhinho pequeno, mas um dia eles podem trazer os pais para morar, eles provavelmente vão ficar idosos naquela casa.
E aí você não tem, acontece como nós tivemos, por Aí vai exemplo. para reforma. Nós, né, porque eu trabalho no dia a dia na Câmara Municipal também, nós tivemos agora que fazer todo um projeto de acessibilidade, porque é um prédio muito antigo e que não tinha acessibilidade nenhuma. E quando a gente fala acessibilidade, não é só para pessoa com deficiência, né? Não. Pode ser uma deficiência temporária. Você pode virar o tornozelo e ter que andar de muleta ou numa cadeira de roda por 3 meses. Eu posso ter uma dificuldade visual, por exemplo. Então, a acessibilidade não é só cadeira de rodas, não é idoso só. Eu posso ser uma gestante, que eu estou com problemas de locomoção, às vezes no final da gravidez a gente realmente fica grande, né? Você perde a noção de espaço. Então, a norma, quando saiu há décadas atrás, ela previu o idoso. Hoje ela já incluiu mais pessoas nessa lista para abranger o ser humano em todas as suas diversidades. Em arquitetura, a gente chama desenho universal. Olha que bacana. Que Veja seria como isso mudou, né? É o desenho universal. É a nossa perfeição, vamos dizer assim. Onde qualquer pessoa poderia entrar e se locomover sozinha com o máximo de independência. Porque quando a gente fala da arquitetura para o idoso, a gente também fala da independência. Essa pessoa precisa da independência. Então, você falou da iluminação, do abajur, né? A iluminação é super importante. Corredores escuros, uma escada sem luz, áreas sombreadas, uma cozinha mal iluminada. Tudo isso faz parte de um bom projeto para que essa pessoa seja mais independente possível. Exatamente. E aí entra em cena a questão do próprio profissional da arquitetura, né, Lorena, que recentemente esse profissional passou a ser visto como fundamental, porque até um tempo atrás só se pegava o profissional da engenharia, né? O profissional da arquitetura era considerado um luxo numa construção. Supérfluo quase, né? Para fazer bonitinho. É o decorador, né? É. E sem ser pejorativa, mas era mesmo, durante muito tempo, um conceito que se tinha, ainda mais em lugares que não são capitais, né? Mais no interior e tal. Porque nós não tínhamos universidade de arquitetura aqui. Então, a gente não tinha esse costume, né? A engenharia civil era muito forte. Então, na ausência daquele profissional especialista em projetar casas, eu tinha um engenheiro civil que acabou abraçando esse mercado por não haver profissionais. Eu trabalho aqui em Ponta Grossa há 13 anos, eu e o Elton, que também é arquiteto. E a gente percebe que hoje a busca pela gente é muito mais no sentido de necessidade. Eu já percebo claramente as pessoas buscando um arquiteto de maneira muito natural. Eu vou construir, eu vou buscar um profissional que se adeque né, ao meu estilo, enfim, à minha proposta. Então, isso é muito natural. Eu até ficava, recém-formada, ficava assim, ai meu Deus, porque você tem tanto bom gosto, né, que ia mais para esse lado decorativo. Isso. Hoje, eu acho tão bom que as pessoas acham que eu tenho bom gosto, porque eu levo isso numa boa. Mas a arquitetura, ela realmente está entrando, as pessoas grande parte da população já tem essa consciência. Que maravilha, né? Porque é o profissional que está ali para dizer, porque eu posso achar esse lustre maravilhoso, mas aí é um conceito decorativo, eu preciso ver se ele vai cumprir a função que ele precisa, né? E qual é a função? Iluminar. Iluminar o ambiente. Adequadamente. Exatamente. E aí eu tenho uma peça, que tem um formato que é feito do material, eu tenho uma quantidade de lâmpadas, eu tenho um tipo de lâmpada, eu tenho um tamanho físico do ambiente, um pé direito, uma altura específica, eu tenho função de iluminar para uma área de jantar, uma área de leitura, um quarto, um banheiro, e cada um desses ambientes exige que você analise isso e você proponha o melhor. Então, às vezes parece simples. Também não quero complicar muito a vida das pessoas, porque não quero que as pessoas também tenham essa ideia de que o arquiteto é complicado. Na verdade, o arquiteto vai tomar decisões junto com você que vão facilitar a sua vida. E que vai ficar e são umas coisas simples, né, Lorena? Por exemplo, a quantidade de tomadas, quer dizer, daqui a pouco você tem uma casa que tem 45 tomadas numa parede lá, e daí você tem que estar puxando extensão, porque na outra parede não foi projetada nenhuma, né?
Os nossos projetos do escritório, a gente sempre propõe a locação, que a gente chama de pontos elétricos de lógica. Então, por que o arquiteto? A gente já previu os ambientes, então a gente já loca isso. Então, quando vai para o engenheiro elétrico, ele já sabe, eu quero um ponto aqui, eu quero uma tomada alta para tal equipamento, quero uma média, quero uma baixa, quero uma dupla, a distância tal. Então, isso, quando o projeto arquitetônico vai para o engenheiro elétrico responsável, para ele é muito mais simples. Porque senão fica um ponto ali, um em cada parede, e depois todo mundo se põe canaleta. Exatamente, todo mundo se está... Ou então puxando aquelas extensões, assim, todo mundo tropeçando. Sim. E todo mundo aí se estapeando na obra e gastando muito mais, né? Isso você tocou num ponto super importante. Refazer trabalho na obra é para você pegar o teu dinheirinho da carteira e jogar fora. Taca fogo no dinheiro, né? E as pessoas antes também, até pouco tempo atrás, tinham a noção de que um arquiteto era coisa só assim para quem tinha muito dinheiro e ia fazer uma casa super, ultra, mega, aquelas de novela. E não é isso, né? O custo de um projeto de arquitetura, ele vai variar entre 3% e 5% do que você vai gastar. Às vezes menos, dependendo se é um edifício. Quanto maior a edificação, essa porcentagem pode variar, tá? Mas em torno de 3% a 5%. Então, você consegue essa economia facilmente na compra de materiais. Exato. Você vai comprar tijolo, argamassa, cimento, ferro. Só com essa negociação que você tem com as lojas, você já tira o honorário do arquiteto bem fácil. E você ganha um monte, porque você valoriza o teu imóvel, você constrói com a certeza de que vai ficar bom. Você não vai correr o risco de ficar pequeno, de ficar muito frio, de ficar muito aberto, de ficar muito fechado, de ficar muito alto, de ficar muito baixo. Exatamente, muito escuro, muito claro. E as pessoas às vezes falam assim do tempo, né? Essa semana, um possível cliente que não fechou a princípio, né? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Lorena, vi um projeto de vocês que eu adorei, uma casa de vocês que eu adorei e queria fazer uma casa com vocês no condomínio e tal, e ele queria começar a construir, ansioso, né? Eu só compro o terreno, ela quer o projeto, porque ela quer construir. E ela quer se mudar amanhã, de preferência. E ele fala quanto tempo, né? Todo esse processo, né? Então, eu tentei explicar as fases de processo do projeto da arquitetura, né? Ela precisa do amadurecimento. Eu falei assim, eu posso fazer um projeto rapidamente para você, mas se você puder me dar um tempo para amadurecer e nós fazermos esse processo juntos de amadurecimento do teu projeto, você vai ter a certeza que você vai ter um produto final incrível. Eu posso fazer... Não, Lorena, eu tenho 30 dias. 30 dias eu mato a pessoa, mas eu peço mais uns 15. Eu faço. Mas se você me der 2 meses para a gente passar por todas as fases de estudo, das suas necessidades, do que você quer, de como que você vive, quem que vai morar com você, como que você se vê no futuro, né? Aí, e a gente vai harmonizando isso no projeto, e aí quando eu te entrego o projeto, você vai ter certeza que o teu projeto é teu. Exatamente, especial. A tua cara, né? Sim. Que maravilha. E, nossa, adorei essa nossa conversa e a gente vai ter que marcar uma próxima, porque a gente começou a falar de um assunto e passou para outro. Me desculpe. Imagina, mas eu adorei a conversa, até porque da importância, e eu já quero deixar um convite, então, para a gente falar de uma próxima vez, do que a gente pode fazer para melhorar a acessibilidade das nossas casas, de quem já tem. Quem vai construir, tudo bem, chama um arquiteto que não vai ter erro. Sim. Agora, quando você já tem uma casa e tal, tem solução? Tem solução. Um arquiteto ajuda numa reforma também? O arquiteto é essencial, é essencial. Às vezes você fica limitado, porque você já tem uma estrutura física pronta. Mas há muitas soluções que podem ser feitas, tenho certeza disso, assim. Até porque como é que eu vou dizer assim, a norma para a reforma, ela é um pouquinho mais elástica. Porque ela tem que permitir um pouquinho mais, porque como você falou que você está fazendo um grande projeto de acessibilidade lá na Câmara, ela tem que ser um pouquinho mais elástica, porque às vezes o espaço físico que você tem construído não permite você chegar no ideal, mas permite você chegar numa situação muito melhor do que você tem hoje, muito mais confortável. Exatamente. E eu sempre falo, se é confortável para o idoso, pode ter certeza que é confortável para você e para mim. Essas soluções de projeto, Ana Cláudia, elas são confortáveis para todos, viu? Que bacana. Pessoal que queira, a gente deixa aí o site para procurar. O site é lindo, lwarquitetos.com.br.
Então, perfeito e muitíssimo obrigada. E pode ter certeza que essa foi a primeira de muitas vezes, porque agora eu vou começar a te explorar muito. Eu vou adorar. Eu peço desculpa se a gente desviou o assunto, mas é que foi um prazer. a arquitetura é muito ampla. Ela envolve a vida muito das pessoas. E é um assunto que eu amo, obviamente. Obviamente, e eu adorei conversar. Nossa, e é claro que a gente vai obrigada conversar por mais participar. vezes. Obrigada mesmo. Obrigada. Boa noite, gente. Bom dia. E você vai conferir agora a dica de estilo de hoje.